Agora, eu vou falar um pouco da minha experiência profissional, no qual que eu posso relatar para vocês vantagens e desvantagens no qual de hoje sair do Brasil, sair de nossa zona de conforto e ir para o outro lado do mundo, para o Oriente Médio, para trabalhar hoje com, no meu caso, com cavalos. Então vou falar sobre a minha experiência. Onde atuei? Primeiro lugar que fui foi em 2018. Eu tive o convite para ir para a Arábia Saudita, trabalhar com reprodução e clínica de equinos. Morei na cidade chamada Jeddah, que ela fica ao sul, o litoral sul da Arábia Saudita, a mais ou menos 150 quilômetros da cidade mais importante para o muçulmano, que é Meca. Trabalhei lá numa clínica chamada Adwan, no qual era responsável pela reprodução e pela clínica dos equinos. Aqui sou eu, chefe ao centro, né? Trabalhávamos uma equipe de três veterinários brasileiros e 3 veterinários colombianos, no qual eu era responsável pela reprodução, juntamente esse aqui era meu auxiliar, que é colombiano, o outro era a parte de clínica, aqui meu chefe, cirurgião, locomotor e reprodução de fora do Aras, né? Ele que era o Dr. Arturo, que é um grande amigo aí, que hoje está nos Estados Unidos, trabalhava junto com a gente lá também. Essa equipe ficou formada durante 1 ano e tive muitas boas experiências profissionais lá em Jeddah, aprendi muita coisa, tive várias surpresas, desafios que me moviam cada vez mais a ser um veterinário melhor. Aí aqui as vantagens. Qual que é a vantagem? O que a gente pensa em primeiro quando a gente está disposto a sair do país, né? No caso do Brasil? Bom soldo. Acho que todo mundo está atrás de melhores salários para ter uma melhor condição de vida. E sim, lá você tem melhores salários que aqui, entendeu? Então, fui para lá com uma proposta, não vou falar valores, mas eu fui com uma proposta legal que justificaria a minha saída, no caso do Brasil. Valorização profissional. Lá você é respeitado como se fosse um médico humano. Não que aqui não seja, aqui você é. Mas quem está no campo sabe que existem algumas, digamos, intrigas hoje com veterinários. Mas a valorização profissional lá é muito grande. E isso nos motiva a estar trabalhando mais, trabalhando de uma forma melhor, mais feliz, mais contente com aquilo que você está disposto a fazer. Boa estrutura. Na Arábia Saudita, eu coloquei boa estrutura aqui porque tem boas estruturas, mas também tem estruturas como o Brasil. Mal tem um tronco de palpação, mal tem um lugar para você trabalhar um sêmen, trabalhar um embrião. Sendo assim, na Arábia Saudita em si, como eu trabalhava numa clínica e trabalhava volante, trabalhava rodando, na clínica eu tinha uma estrutura excepcional. Já nos volantes, alguns lugares deixavam muito a desejar. Mesma situação do Brasil, né? A gente sabe que quando trabalhei aqui, ia em lugares que mal tinham um banheiro para você montar um microscópio. Muitas vezes a carroceria da caminhonete era o nosso laboratório. Desvantagens. A Arábia Saudita é um país ainda muito rígido perante suas leis. Foi o que eu disse no começo, a Sharia lá ainda toma conta. Então, mulheres lá ainda andam com aquela vestimenta que muitos falam que é a burca, mas não é. Lá é obrigatório o uso da abaia, que é aquela parte de baixo. As estrangeiras não precisam usar o véu, porém as locais, todas as muçulmanas usam o véu. Existe ainda uma hierarquia entre homens e mulheres. Bem recente, parece que em 2018, na Arábia Saudita, a mulher teve permissão em dirigir. Então, ainda lá é um país um pouquinho mais fechado, mas estão melhorando, graças aí a evolução aí, eles estão melhorando cada dia que passa mais. Temperatura é muito quente. Eu cheguei a pegar a temperatura de 53 graus
de real, sensação térmica aí beirando 67, 68 graus, de eu andar e o chinelo grudar no asfalto, mas é o que eu falo com todo mundo. Tem que lembrar que esses caras estão adaptados a isso. Então, todo lugar que você vai tem um ar-condicionado. Então, você não sente. Você sente o calor se você quiser. Mas existe, como disse aqui, questão da estrutura. Tem lugares que você vai que não tem um ar-condicionado, não tem nada. Então, você fica no calor mesmo. Para a nossa profissão, às vezes, da grande maioria, a temperatura vai interferir um pouco ali na nossa sazonalidade das nossas éguas. Questão de ciclos errôneos. Então, é uma coisa que é bem complicado. E lá a gente também trabalha com a estação invertida. Porque aqui nós trabalhamos primavera, verão. Lá eu trabalho inverno. Por quê? Porque no verão é tão quente que as temperaturas são tão altas que as éguas entram em estresse térmico e param. Então eu trabalho contra a natureza lá. Então é difícil a adaptação no começo, mas depois que se adapta, você consegue prosseguir muito bem. O idioma, por que falo do idioma? Mas lá não fala inglês? Fala. Diferente dos Emirados, que eu vou falar a seguir, lá menos pessoas falam inglês. Sendo assim mais difícil daquela comunicação, perguntar um histórico de um animal, fazer uma anamnese correta do animal, é um pouco mais complicado. Então a gente recorre ao Google Tradutor, muitas das vezes. Dificuldade de encontrar alguns medicamentos. Isso é uma coisa bem complicada, porque muitos medicamentos que usamos aqui rotineiramente não são permitidos lá. No caso, lá ele não tem autorização de uso lá. Então, muitas vezes, a gente se encontra num choque muito grande, porque não temos medicamentos no qual estávamos acostumados a trabalhar aqui. Existem alguns similares, que eles às vezes falam que funciona, mas não funcionam. Então é bem complicado com essa parte de medicamentos. E agora eu vou falar um pouco da minha experiência atual. Hoje eu moro nos Emirados Árabes Unidos. Desde 2019, quando saí da Arábia Saudita, tive um convite a trabalhar no Al Hawajir Study,